Senhoras e senhores, nós iniciaremos com o primeiro painel, com o tema Advocacia Pública Municipal e sua função social, sócio-institucional. Aqui nesta manhã, com o início dos trabalhos técnicos previstos para o dia de hoje. Inicialmente, nós gostaríamos de convidar para moderar essa mesa Dr. Tiago Viola, que é o presidente da Associação dos Procuradores do município de Vila Velha. Vamos também convidar para o início deste painel Dr. Ricardo Machado, que é presidente da comissão. Então, para moderar esta mesa, o Dr. Tiago Viola, que é presidente da Associação dos Procuradores do município de Vila Velha. E, como primeira apresentação, o doutor Ricardo Machado, que é presidente da Comissão de Advogados Públicos da OAB Espírito Santo e procurador municipal do município de Jerônimo Monteiro. Então, a partir deste momento, dentro de alguns instantes também teremos a esta mesa a presença da doutora Patrícia Gazola, procuradora do município de Vitória, que estará abordando o tema, o papel das procuradorias municipais na concretização dos direitos fundamentais. Então, iniciamos então com o doutor Ricardo Machado com o tema a importância das procuradorias municipais para o Estado democrático de direito e a dignidade da advocacia pública municipal. Tem que ligar o data show. Bom dia a todas, bom dia a todos, né? Já fui devidamente apresentado. Acho que todo mundo já me conhece, porque uma parcela considerável de vocês eu venho atendendo ao longo desses 2 anos de mandato na CAP, na OAB. E desculpem a permissão, né, presidente da mesa, de falar em pé por causa do hábito de todo hiperativo que gosta de assim se pronunciar. Entendeu? E eu, como sou um imperativo, confesso, e estou na toada de dar aula em faculdade para a galera da graduação, eu adoro falar em pé, eu não consigo ficar parado. Gente, quando nós falamos, né, de uma maneira rápida, porque eu acho que todos vocês conhecem esse conceito, quando nós falamos de Estado Democrático de Direito, nós falamos do império da legalidade, que está consubstanciado no artigo 5º, artigo 37, então eu não vou tentar entrar muito nessa seara, porque todos vocês já dominam esse tema de cor e salteado. O que eu quero falar com vocês é sobre o nosso papel nesse contexto. Nós, procuradores municipais, somos os verdadeiros e legítimos controladores da legalidade. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. E é nossa função precípua velar pelo controle disso, do importantíssimo princípio da legalidade, como meio de proteção ao interesse público supremo em prol do povo. Daí é que se ressalta, sem muitas delongas, a nossa função. E a nossa função se torna essencial quando a gente vê coisas, né, que eu já gostaria de abordar, decorrentes de surrealismo político, como, por exemplo, no município de Castelo, onde no ano de 2013 até 2015 eu exerci uma função de procurador-geral, eu empoderei e dobrei a remuneração dos procuradores efetivos, baseado no seguinte princípio, decorrente de 2 fatos históricos. Primeiro, a redução da multa da famosa Operação Camaro, que na época caiu, por atuação dos procuradores municipais, de 12 milhões para 100 mil reais, Thiago. E eu justifiquei isso com os vereadores, que isso pagava até o salário dos netos, falando de uma maneira um pouco tosca, mas bastante simplória. E uma outra mais importante, na legislatura passada, um vereador com interesse em especulação imobiliária, pegou numa determinada estrada, imagine aqui que isso aqui é uma estrada e isso aqui são 2 lotes. Na estrada de cá tinha uma APP, uma mata com nascente e tudo. Na estrada de cá tinha uma lavoura de café. Simplesmente o vereador com interesse em especulação imobiliária pegou o mapa do PDM que seguia anexo à lei e fez exatamente assim. Botou a área da APP no mapa aqui e botou a área do café lá.
e começou a envenenar a mata no intuito de que as árvores morressem para construir ali um loteamento clandestino. Galera, uma situação que de tão surreal, né? Mas vamos abordar assim 3 situações bastante simples. Primeiro, vício de iniciativa, ato do Poder Executivo. E o segundo, mais importante, a falta da necessária participação popular em matéria de direito urbanístico e ambiental, como preconiza o Estatuto da Cidade, a nossa Constituição e uma outra série de legislações. Isso tudo criado por um especulador imobiliário que estava vereador. E o papel da Procuradoria nisso está onde? Na árdua necessidade de levar o caso a uma DIN no Tribunal de Justiça e, após 2 anos, impedir que aquele loteamento virasse realidade através da declaração de inconstitucionalidade dessa lei que mudou de maneira tosca esse mapa do PDM. Ou outro exemplo de atuação da Procuradoria, que é um exemplo que eu posso me gabar dele, Jerônimo Monteiro, lembrei até da lei de Novo Horizonte, Alóquio, do Conselho Federal de Terapia Holística, criado por Lei Municipal de Novo Horizonte. Jerônimo Monteiro, a cidade onde eu sou procurador de município, tem uma lei no ordenamento jurídico que cria um DNPM para chamar de seu. O então presidente da Câmara, 2 legislaturas atrás, criou uma lei municipal que permitia a outorga de lavra de areia de berços de rio. Matéria típica do DNPM, e eu, num parecer, disse que o prefeito não era obrigado a seguir leis inconstitucionais. Resultado disso, retaliação. E aí é que nós vamos mostrar, de uma maneira simples, a importância do procurador municipal na preservação da legalidade e do Estado democrático de direito, mediante a sua necessária atuação em prol do interesse público. Citei 2 casos concretos aqui, mas, sobretudo, nós vamos falar da indignidade que muito bem tem sido denunciada pela NPM que nós estamos vivenciando. A primeira delas é a indignidade para com o próprio político. Os políticos, às vezes, ainda não conseguem entender que, em pleno século XXI, e nesse particular momento em que nossa dita Constituição Cidadã faz 30 anos, que ele, quando se elege, ele não é mais o dono da cidade por um determinado período de tempo, mas sim, ele, quando é eleito, ele está agindo sobre o império da lei e executando, a grosso modo, um contrato social com o povo que o elegeu. E é sobre esse império da lei que nós temos que atuar, nós não temos que nos submeter à vontade dele. E quando nós os contrariamos, a retaliação certamente vem. Aí enfrentamos situações de toda sorte de indignidade, como, por exemplo, a falta de dignidade estrutural. A maioria dos municípios, Patrícia, Tiago, Alóquio, quem vive no interior, sabe que não existe sequer livro para o cara se manifestar. Quando tomei posse em Jerônimo Monteiro, eu não tinha sequer um computador na minha mesa para exercer minha função. Curiosamente, quando tive a graça de me tornar conselheiro sessional da OAB, o computador apareceu. Como eu não acredito em coincidências, eu acho que a situação decorre justamente do medo do gestor de represália, porque eu já estava cansado de levar meu próprio notebook, meu próprio livro, meu próprio acervo para trabalhar. A falta de estrutura com relação à dignidade remuneratória mesmo, nossa função é de extrema relevância, mas eu vou deixar isso um pouco mais para frente e vou falar do próprio problema que enfrentamos com órgãos jurisdicionados. Patrícia tem sido, junto com o Tiago, antecedidos por Alóquio, essa turma que atua na NPM aqui no Espírito Santo, nas associações, tem sido verdadeiros baluartes no trato com os órgãos
e os tribunais e as determinadas entidades em relações corporativas. Isso tem avançado muito graças ao trabalho profícuo de todos vocês. Mas ainda nos deparamos com situações surreais. Eu estou vendo aqui, olhando para esse público, uns 5 ou 6 que já tiveram conversas diárias comigo, à guisa de um exemplo, sobre uma insistência que eu vou sinceramente chamar de tosca, que é a insistência dos auditores dos tribunais de contas em representar contra-advogado por emissão de parecer. Chega a ser ridículo a gente saber que os precedentes do Supremo já são para lá de amplos. Chega a ser triste saber que, além disso, já virou lei, uma lei complementar que deu nova redação, Patrícia, o artigo 5º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, dizendo que nós só responderíamos em caso de dolo ou erro grosseiro. Chega a ser ridículo, o próprio regimento interno do Tribunal de Contas prevê isso, e volta e meia auditor querer criminalizar a nossa opinião. Ora, nós já não temos estrutura, nós já não temos material, nós já não temos livro, nós não temos remuneração, não temos nada, e ainda temos o risco de tomar pancada do Tribunal de Contas, o que é um absurdo, uma injustiça. E enquanto eu for dirigente corporativo, ou de ordem, ou etc., eu vou estar ficando bandeiras contra isso, porque eu também já fui vítima disso. Não dá, gente, para o procurador ser responsabilizado por emitir uma opinião jurídica com um mínimo de fundamento de validade que diverge da opinião de império desses caras. E aí, na mesma toada, e mais triste ainda, vem um MP. E eu quero até aqui, em desagravo aos procuradores de Cachoeiro, que eu já vi, de Viana, de Castelo, de Viana, Castelo, Cachoeiro, acho que Aracruz também. Eu quero aqui denunciar e pedir o apoio de toda a classe unida contra o mais lamentável dos últimos fatos, que é a tentativa de solapa da remuneração por produtividade. Aqui no Espírito Santo, criou-se vanguarda, através do município de Serra, que já fez precedente do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: produtividade, prevista em lei, bem pontuada, bem acentuada, é remuneração e tem natureza vencimental. E isso nasceu, inclusive, de uma construção que depois tiveram outros municípios. Gostaria, gentilmente, de citar o precedente de Cachoeiro, que teve o apoio do então Procurador-Geral de Justiça, e depois, num movimento extremamente estranho, o próprio MP volta a atacar a produtividade, após a gestão anterior da então Procuradora-Geral, que agora mudou de novo, voltou a ser o antigo, então esperamos uma nova mudança de bons rumos, começou a atacar a questão da produtividade, depois do próprio Ministério Público ter apoiado a produtividade, e depois de ter precedente do Supremo. Gente, o Ministério Público está atacando segurança jurídica, não só está indo como um precedente que ele no passado defendeu, como chegou ao descalabro, no caso de Castelo, de propor a DIN de lei revogada. É tragicômico a gente saber que o órgão máximo do Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça, chegou a ter o descalabro de propor uma ADIM de lei revogada. Não é mentira. Então, para enfrentar tudo isso, é que na toada do trabalho da CAP, com valorosíssimo apoio da APROVE, da APROVE-EV, e do então criado Grupo de Dignidade do Trabalho Municipais, gostaria de, desde já, de agradecer, além destes, o trabalho em auxílio, não sei se ela está aqui presente, da Procuradora de Aracruz, Ariane Maia. Gostaria de agradecer o trabalho dos 3 procuradores de Linhares, que têm sido meu braço direito e esquerdo na minha atuação da CAP, o Bruno, a Priscila, que estão lá no fundo, o Rodrigo mais aqui na frente. Esses 3 são os caras que me ajudaram nesse trabalho. Eu gostaria que vocês dessem já de plano uma salva de palmas para os 3.
Porque meu trabalho à frente da CAP não seria nada sem a atuação deles, e uma salva de palmas para esses dois aqui. Nós vínhamos, ao longo desses 2 anos meus de mandato à frente da CAP, tendo um debate muito profundo sobre como chamar a atenção da classe política, sobretudo com convencimento. Judicializar a falta de estrutura da Procuradoria seria até fácil, mas a gente não tem nem segurança jurídica quando a gente vê um Ministério Público que propôs no passado a garantia da produtividade, agora brigar com a produtividade, à guisa de exemplo. Vai se preocupar com o livro para a gente? Eu não confio, sinceramente. Então, como a gente vai fazer convencimento corporativo? E aí, agora, liderado especialmente por esses dois aqui, tem sido feito esse trabalho de relacionamento com a classe política que está rendendo frutos, e no grupo de dignidade dos procuradores municipais, enquanto subgrupo da Comissão da Advocacia Pública, nós criamos a proposta de emenda constitucional da nossa carreira. Ao menos em âmbito do Estado, quero crer que hoje, ainda hoje, eu vi isso dos 2 deputados, vai ser proposto no foro da Assembleia, ou seja, já estamos saindo daqui, graças à atuação política de vocês, com mais uma vitória. E ainda por cima, nós criamos, no âmbito daquela PEC, a obrigação de infraestrutura, a obrigação de condições mínimas de trabalho, a obrigação da criação de quadro técnico por concurso público, exceto o procurador-geral, todos os concursos com a participação da ordem, e diga-se de passagem, desde antes de mim, mas ainda no primeiro mandato de Homero, a Alóquio que criou a tese da participação da OAB nos concursos, e graças a essa tese, só na minha gestão foram mais de 20 mandados de segurança contra prefeituras, e o Espírito Santo hoje é vanguarda nacional em jurisprudência de obrigação da OAB de participar do concurso em todas as suas fases, ou seja, boa parte de vocês, especialmente da safra mais nova, entraram porque foi impedido um apadrinhamento pela via do concurso público ilícito, graças à participação da ordem. Tese de Luiz Henrique Alóquio, que eu só fui uma ferramenta de trabalho, mas agora, avançando mais, nós estamos criando, inclusive, mesmo que com meta aberta, a possibilidade, inscrita no texto, de remuneração compatível com a dignidade do cargo. Ricardo, por que meta aberta? Parece estranho, né? Mas não é. Infelizmente, quando a gente fala e discute ao longo desses anos a possibilidade não só de ajuizamento estrutural, mas até mesmo o ajuizamento de uma ação civil pública para tentar uma dignidade salarial, a gente esbarra, como todos vocês sabem, na súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é uma ação provavelmente natimorta. Se a gente conseguir emplacar isso na Constituição Estadual, quem sabe a omissão legislativa, por sua vez, e isso nasceu da ideia da Patrícia, gere a possibilidade jurídica, aí sim, de um mandado de injunção. Ou seja, estamos avançando mais, mas o caminho ainda vai ser longo. Portanto, eu concluo essa minha parte do painel dizendo que, para sermos reconhecidos no nosso papel de controladores verdadeiros da legalidade para o Estado democrático de direito, e que isso nos renda frutos, inclusive em se tratando de remuneração digna para nós, nós temos que estar praticando mais o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós temos que estar mais presentes enquanto classe, enquanto corporação. Temos, como você mesmo disse, Patrícia, sermos mais pidões, sermos mais corporativos, jogarmos mais unidos. Aproveitando o tempo de Copa do Mundo, trabalhar nas 11. Ok? Eu acho que era o que continha. Um fraternal abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade, Patrícia. Muito obrigado pela oportunidade, meus colegas de CAP. Em especial, os meus 3 queridos amigos de Linhares. Eu vou visitar vocês muito em breve. Entendeu?
e desejar a todos um congresso bastante produtivo. Muito obrigado.